Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o Diácono Eduardo, do Ministério Casa de Deus. O nosso pastor não vai estar podendo estar gravando essa live hoje, porém ele deixou conosco a oportunidade de estar trazendo uma palavra para o coração dos irmãos, e que nessa noite podemos ter da parte de Deus um alimento. Ele não vai estar podendo estar ministrando a palavra e deixou conosco essa, vamos dizer assim, privilégio de estar trazendo a palavra de Deus nessa noite. E vamos estar dando início com uma oração para que Deus venha estar abrindo os céus nessa noite sobre a nossa vida, para que Deus venha estar abrindo sobre a nossa vida o conhecimento ao qual Ele quer trazer para nós nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, ó Pai, nessa noite, Senhor, abrindo, ó Pai, o nosso coração para receber a Tua palavra, para receber, ó Pai, de Ti, ó Pai, o caminho a qual devemos servir, a qual devemos caminhar. Que nessa noite o Senhor venha falar grandemente através da nossa vida, através da Tua palavra, que tudo aquilo que for da Tua parte, que nós viemos discernir nessa noite, que nós viemos trazer para Ti ao nosso louvor, a nossa adoração, e que nessa noite não venha sair nada que não seja de Ti, que através da Tua palavra, através da Tua presença nessa noite, o Senhor venha trazer o alimento necessário para a nossa alma. Vamos estar dando início à palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel 20, a qual fala sobre a aliança entre dois homens, a afirmação de uma amizade entre dois homens, que é Davi e Jonatã. E diz assim: depois Davi fugiu para Ramá, foi falar com Jonatã. Ele perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi perante seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatã. Você não será morto. Meu pai não fará mal algum, se antes me avisar, já seja importante ou não. Porque ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com sua simpatia. E pensou: o Jonatã não pode saber disso, para que não se entristeça. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e pela sua vida, que estou a um passe da morte. Jonatã disse a Davi: eu farei o que você acha necessário. Então disse Davi: amanhã é festa da lua nova. Devo jantar com o rei, mas deixe-me ir me esconder no campo até o fim da tarde. E depois de amanhã, se seu pai sentir minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que lhe permitisse que fosse a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você poderá estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que me entregar a teu pai? Disse Jonatã: nem pense nisso.
se eu tiver a menor suspeita de que meu pai esteja decidido a matá-lo, certamente avisarei. Davi lhe perguntou: quem irá contar-me se seu pai responder com rigor? Jonatã disse: vem, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatã disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora. Depois de amanhã saberei as suas intenções, são boas ou ruins para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar dessas coisas e não o deixar ir com segurança. O Senhor seja com você, assim como está com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Essa passagem relata a conversa de dois homens a qual eles tinham uma amizade sincera, uma amizade profunda. O que Deus trouxe para mim nessa noite através dessa palavra que diz assim: existe dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que ela é sua amiga e aquela pessoa que é somente seu colega. Aí lhe pergunto, qual que é a diferença entre um amigo e um colega, tanto na caminhada cristã quanto no mundo? Qual são a diferença entre amigo e colega? Aqui nessa passagem entre Davi e Jonatã, a gente vê uma conversa a qual Davi estava preocupado com o que Saul estava planejando fazer com ele, fazer com a vida dele, tirar a vida dele naquele momento. Porém, existia ali uma amizade sincera ao ponto de se arriscar por causa da amizade. Olhamos que Jonatã olha para Davi e em nenhum momento ele quer acreditar que seu pai tem a intenção de matar a Davi. Por quê? Porque Davi ele fazia tudo aquilo a qual Saul mandava. Por qual motivo Saul teria inveja ou coisa parecida para querer tirar a vida de Davi? Porém, olhamos que existe amigos e colegas. Colega, vamos dizer agora a diferença entre os dois. Colega é aquele que ele vê, é aquela pessoa que vê acontecendo tudo ao redor de você, consegue analisar tudo aquilo que está ao teu redor. Quando ele começa a ver em sua vida algo se destacando, quando ele começa a ver em tua vida um projeto de Deus, quando ele começa a ver que para você Deus tem algo especial, ele é o primeiro a querer cavar a sua cova, porque ele não é teu amigo, ele é seu colega. Ele quer estar com você até um determinado tempo da sua caminhada, ele quer estar com você até uma determinada parte da sua vida. A gente olhamos que Saul, ele deixou que Davi lutasse contra o gigante, ele deixou que Davi comandasse o seu exército, ele deixou que Davi combatesse os filisteus em nome dos soldados de Saul. Ele carregava a bandeira de Saul no meio das batalhas, porém, com o passar do tempo, ele começou a ver os milagres, começou a ver a maneira que Deus tratava Davi e começou a criar inveja dentro dele. Ele começou a demonstrar para aquelas pessoas que estavam em volta de Davi, em volta dele, que ele não era amigo de Davi. Ele simplesmente era um colega que queria estar
perto de Davi para aproveitar daquilo que Deus estava entregando sobre a vida de Davi. Muitos dizem que são seu colega, só que no momento que você tiver com dificuldade, no momento que você se encontrar ali como Davi estava, fugindo de Saul, todos vão fugir de você. Olha que Davi, ele era um comandante de Saul, ele tinha vários homens em seu comando, porém na hora que Saul começou a perseguir a Davi, somente uma pessoa ficou do lado de Davi. Somente um amigo verdadeiro de Davi se dispôs a correr risco de estar ao lado de Davi, que foi Jonathan, sendo filho de Saul. Ele foi contra as ordens do próprio pai. Ele não entregou o seu amigo. Quantas pessoas vemos no mundo e também no meio cristão que entrega aquela pessoa que falava que era amigo, entrega aquela pessoa que às vezes andava junto com ele, sentava na mesma mesa, jantava, compartilhava do pão, compartilhava da palavra, compartilhava das experiências de Deus com aquela pessoa, porém aquela pessoa deixou criar dentro dela uma inveja, porque talvez olhava para aquela pessoa e falava, mas por que Deus está agindo nela e não está agindo na minha vida? Talvez naquele momento Davi olhar, mas por que Deus está usando Davi, sendo que o rei sou eu? Por que Deus está honrando Davi, sendo que o rei de Israel ainda sou eu? Talvez na nossa vida, na nossa caminhada cristã, ou até mesmo no nosso trabalho, na nossa vida circular, vai ter pessoas assim, que vai querer questionar você, questionar a mim, questionar a Deus, o porquê não acontece na vida dela. E vai querer causar armadilha, querer entregar a sua vida, a minha vida, para querer tomar aquilo que Deus te prometeu. Porém, Deus sempre vai colocar amigos verdadeiros para te ajudar. Amigos verdadeiros para estar caminhando contigo no meio das lutas. Ali naquele momento, Davi segurou o braço de Jonathan e fez um juramento. Ele jurou ser fiel à casa de Jonathan e ser fiel à família de Jonathan, mesmo depois que ele fosse tirado da terra. Quantos de nós às vezes temos amizades dentro da caminhada cristã e juramos a lealdade, juramos a amizade àquela pessoa e na primeira oportunidade nós traímos a amizade dela. Talvez por algum cargo, talvez por algum dinheiro, talvez simplesmente pelo prazer de ver aquela pessoa caindo. Porém Deus fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não devemos fazer para o nosso próximo o que nós não queremos para a nossa vida. E foi assim com Jonathan. Jonathan, ele não quis a coroa, ele não quis pensar, tipo, mas peraí, se meu pai morrer, quem deve ser rei sou eu, não Davi. Quem nasceu com o privilégio da coroa sou eu, não Davi. Ele não se preocupou com isso, ele colocou a amizade dele acima de todas as coisas. Ele colocou ali, naquele momento, não somente a amizade, mas sim a confiança que Deus tinha colocado Davi como ungido dele. Tanto que ele fala do mesmo jeito que Deus é com meu pai, porque ele sabia que Saul ainda era ungido de Deus. Assim seja Deus com você. E que naquele momento ele voltou para casa, se assentou na mesa junto com teu pai. Passando ali alguns instantes, Saul perguntou para o filho dele: aonde está Davi? E ali naquele momento ele falou do mesmo jeito que Davi tinha pedido que ele falasse. Naquele momento o rei Saul se tomou de uma ira, se tomou de uma revolta e deixou bem claro para o filho dele que a intenção dele era realmente matar a Davi. Quantos dos nossos irmãos, quantos
das pessoas que estão ao nosso redor demonstra para nós que tem intenção de entregar, que tem intenção de prejudicar um irmão na fé ou até mesmo dentro do trabalho, e às vezes nós se acovardamos e não intervimos naquela situação, simplesmente deixamos, não tenho nada a ver com isso, não é comigo, ele é meu amigo, ou até falar, não, ele é meu conhecido, eu só conheço ele, não tenho amizade com ele. Só que se esquece que talvez um dia sentou na mesa daquela pessoa para tomar um café, para comer um bolo, ou talvez para trocar experiência, ou talvez ligou para aquela pessoa, pedindo para que aquela pessoa fosse até na casa para fazer uma oração, para fazer ali um clamor para que Deus entrasse com a providência. Só que nesse momento nós esquecemos de tudo. Só que Jonathan não esqueceu em nenhum momento de todas as batalhas que ele batalhou do lado de Davi, de todas as vitórias que Deus deu para Israel através de Davi. E naquele momento ele fez uma aliança com Davi. Ele fez uma aliança a qual Deus honrou anos depois, mesmo depois da morte. Deus lembrou Davi que existia ainda um da casa de Saul, a qual estava abandonado. Somente foi possível porque lá atrás uma pessoa foi fiel ao juramento de amizade que ele fez. Quando olhamos para alguém e falamos, você é meu amigo, você é meu irmão, temos que tomar cuidado com o peso dessa palavra. Porque a partir do momento que falamos para alguém, você é meu amigo, aquela pessoa vai confiar em você. Aquela pessoa vai se abrir para você, vai se abrir para mim. E o que temos feito com a confiança a qual aquela pessoa tem depositada sobre a nossa vida? Jesus olha para os seus discípulos e fala, não me chamamos mais de servos, mas sim de amigos. Cristo nos chama de amigo. Jesus, a qual entregou a si mesmo, nos chama de amigos. E o que nós temos feito com a amizade a qual Deus tem nos dado, com as pessoas a qual Deus tem colocado na nossa vida, e nós temos colocado ela como nossos amigos. Temos realmente, de coração aberto, sido amigo dessa pessoa, ou simplesmente somos colegas? Na frente dela, na frente dele, mostramos que se importamos com a dificuldade, com a dor, com a limitação física ou espiritual que a pessoa tem, só que pelas costas demonstramos ser igual a Saul. Estamos planejando a morte desse suposto amigo. Tanto a morte física quanto a desconstrução da pessoa na presença daquelas outras. Porque muitos falam, matar é simplesmente só enfiar uma faca ou dar um tiro em alguém ou bater na pessoa até que ela morra. Não. Matar também é quando nós desconstruímos a imagem de uma pessoa dentro de outra. Quando chegamos e falamos mal de uma pessoa para outra, estamos desconstruindo e matando a imagem que aquela pessoa tem, talvez de uma pessoa que ela considerava ser amiga ou um exemplo perante a sociedade. Essa noite Deus colocou essas três pessoas para mostrar que existe somente dois caminhos. Ou somos amigos, ou somos colegas. Isso serve para o mundo espiritual também. Ou somos amigos de Deus, ou inimigo dele. Porque na palavra de Deus fala que quem ama o mundo mais do que Deus se faz inimigo de Deus e amigo do mundo. E nessa noite, essa palavra mostra que essas três pessoas
tinham as decisões difíceis a tomar. Davi tinha que confiar na amizade a qual Jonathan falava que tinha por ele, e Jonathan tinha que confiar que o pai dele não tinha aquela intenção a qual Davi tinha falado para ele. Porém, dessas 3 pessoas, uma decepcionou no final, que foi o rei, que foi o rei a qual Deus tinha colocado ali para ser exemplo para o povo. Porém, no meio da caminhada, ele perdeu seu foco. Um rei a qual tinha tudo para dar certo, porém, jogou tudo que ele tinha fora por causa do orgulho. Muitas das vezes jogamos uma amizade sincera, tanto no reino espiritual, quanto ao nosso redor, dentro do nosso ministério, dentro da nossa família, por causa do nosso orgulho. Porque não aceitamos que aquela pessoa está sendo mais usada do que nós. Não aceitamos que aquela pessoa é mais bem sucedida do que nós. Sendo que a palavra de Deus fala que devemos se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. A palavra de Deus nos fala que devemos Bluetooth desconectado. Procurar ser feliz com o nosso irmão. Que devemos procurar ser uma pessoa sincera a todo momento. Porque a palavra mesmo de Deus fala que o pai da mentira é o diabo. E quando nós falamos para alguém que somos amigos daquela pessoa, devemos ser realmente amigo daquela pessoa. Mas falar, mas a pessoa é cheia de defeito, cheia de problema. Nós também somos cheios de problema e cheios de defeito. A única pessoa perfeita é Cristo. E ele fala que para a igreja alcançar vidas, para a igreja alcançar pessoas para o reino dos céus, devemos ter união. Só que como podemos ter união com a pessoa se a gente não somos amigo dela? Se a gente talvez age com falsidade, assim como o rei, assim como Saul está fazendo pelas costas de Davi. A palavra de Deus nos mostra que a todo momento pessoas que estavam ao redor de homens usados por Deus em determinado momento demonstrou que não era amigo verdadeiro daquele homem de Deus. Olhamos a vida de Jesus, próximo à sua morte, um amigo que se dizia ser amigo o traiu. Entregou a Jesus por moedas, entregou a Jesus por dinheiro. E quantos de nós não temos entregado a Jesus pelos prazeres da nossa carne, ou entregado um homem de Deus simplesmente porque talvez não concordamos com algum pensamento a qual ele tem, com alguma diferença de atitudes que ele tenha. Uma coisa, Deus deixa bem claro, que nós, seres humanos, somos feitos totalmente diferentes um do outro. Porém, só podemos ser único através de Cristo, através da mente de Cristo. E Deus demonstrou aqui, através dessa palavra, que Jonathan falou. Ele fez um juramento. Ele fala que, através do Deus de Israel, ele estava fazendo uma aliança que, se ele descobrisse que o rei Saul estava tentando matar Davi, ele iria entregar, ele iria falar para Davi que o rei estava preparando uma armadilha para ele. Quantos de nós ouvimos pessoas tramando mal contra o irmão, tramando mal contra o próximo, e simplesmente nos acovardamos e nos recuamos e deixamos, mas deixa, não é comigo, não é com a minha família. Só que hoje pode não ser com a tua família e nem com a minha, mas lá na frente pode ser. E aí, a palavra de Deus fala que devemos agir com misericórdia para que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Jonathan demonstrou ser fiel à amizade,
ser fiel àquela aliança que ele fez com Davi. E quantos de nós, quando chegamos à casa de Deus, erguemos a mão, quando ouvimos uma palavra que Deus nos alcança, e erguemos a mão e fazemos uma aliança com Deus, juramos, falamos que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Depois de um tempo, começamos a deixar os prazeres do mundo tomar a nossa vida. Começamos a ver defeito onde não há defeito. Começamos a ver o defeito do próximo e esquecemos de corrigir o nosso defeito. Porque a palavra de Deus ela é um espelho para nós, não para o nosso próximo. O nosso próximo ele tem que analisar a si mesmo. Assim como diz na palavra, a qual várias denominações, a qual várias vezes lemos no momento da Santa Ceia, analise-se o homem a si mesmo. Não é para nós analisar o nosso próximo. É para nós sermos amigo. O amigo a qual, no momento da necessidade, ele possa contar conosco. Não precisa ser aquele amigo que está todo dia, todo momento, dentro da casa do outro, não. Mas aquele amigo a qual aquela pessoa sabe que se um dia eu precisar dela, ela vai estar comigo em oração. Ela vai estar comigo no vale. Ela vai estar comigo no meio da peleja. Ela vai estar comigo no meio da luta. Porque existe às vezes amigos que estão mais distantes do que nós imaginamos. Porém, ele está mais próximo de coração e de oração do que todos aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, talvez temos um amigo tão longe, talvez em outro estado, talvez em outro país. Só que quando entramos numa luta, sem falar nada para aquela pessoa, Deus vai lá e toca naquela pessoa e fala, olha, aquele que você falou que é teu amigo está passando por uma luta. Vai até ele, fala uma palavra, fala que eu ainda o amo, fala que eu estou vendo a luta dele, que eu estou observando tudo que está acontecendo ao redor dele. E às vezes a gente que está tão próximo do irmão, vendo a dor, vendo a luta do irmão, simplesmente se tornamos colegas. Estamos de corpo presente, porém de coração longe. Não estamos exercendo o que a igreja primitiva exercia, que falava que ela perseverava na oração e no partir do pão, que ela perseverava na oração e no partir do pão. Talvez nos falte hoje em dia a empatia de respeitar a dor do nosso próximo. Cristo nos fala que devemos a todo tempo olhar com olhar de misericórdia, não de julgamento. Porque não importa o que está acontecendo, não importa se aquela pessoa está num momento difícil, a qual talvez seja por causa de uma desobediência ou de um pecado, não devemos orar pelaquela pessoa, porque o amigo de verdade, Cristo fala, ele dá a vida pelo seu amigo. Ele dá a vida pelaquela pessoa que ele pega e abraça e fala, você é meu amigo. Não seja assim como Judas foi com Jesus. Traiu a amizade, a confiança de Cristo por causa de moedas. Devemos analisar a palavra de Deus e tomar para si e começarmos a ser pessoas melhores, porque é isso que a palavra quer de nós. Deus não nos pede nada impossível, porque Ele fala que o impossível é com Ele, mas o possível é com nós. Ele fala que devemos nos esforçar. Ele fala, esforça-te que eu te ajudarei. Às vezes é difícil realmente gostar de uma pessoa que talvez nos causou tanta dor. Só que o amigo de verdade, ele não precisa conviver talvez 24 horas com aquela pessoa. Só que no momento da luta, ele é o primeiro a estender a mão. Ele é o primeiro a estender a mão. Olhamos outra passagem que fala sobre amizade, quando Jesus estava saindo do sinédrio, já todo
machucado, as pessoas zombando, e Pedro havia negado ele 3 vezes. E ele olha para Pedro com um olhar de amor. Ele olha com aquele mesmo olhar que ele olhou para Pedro quando Pedro falou que o amava, que queria estar com ele. Naquele momento, ele não julgou, ele poderia olhar assim, eu não te falei que você ia julgar, que você ia me negar 3 vezes? Não, ele olhou com um olhar de amor. Com olhar a qual muitos de nós esquecemos no meio da nossa caminhada. Um olhar que a gente acaba perdendo com o passar do tempo. Quando éramos pequenos, nós tínhamos uma facilidade enorme de perdoar e voltar a amar e conviver com aquela pessoa. Depois de velhos, começamos a endurecer o coração e começamos a deixar tantas coisas pequenas nos afastar dos nossos amigos verdadeiros. Sendo que a palavra de Deus nos fala que devemos estar em constante mudança, mas sim para as coisas boas, que o nosso coração deve ser um coração igual ao de uma criança. A criança, ela não guarda rancor. A criança, muitas das vezes, quando ela fala que é amiguinho daquela criança, de uma outra criança, quando ela chega na escola, às vezes o amiguinho não tem uma bolacha na lancheira, não tem nada na lancheira, ele abre a lancheira dele e pega aquele pacotinho de bolacha e divide com aquele irmão, com aquele amigo dele. Só que depois de um tempo, quando começamos a ficar velhos, começamos a se endurecer por causa das coisas que estão ao nosso redor. Às vezes nosso irmão, às vezes de sangue, às vezes de igreja, nos está com uma dificuldade, tanto na área espiritual quanto na área material, e a gente tem como ajudar. E a gente fala, não tenho como ajudar. O nosso pastor, o nosso líder levanta lá na frente, irmãos, tal irmão está com uma dificuldade, vamos se reunir aqui, trazer um alimento para estar levando até a casa desse irmão. E a gente chega na nossa despensa, às vezes a despensa cheia, a gente fala, eu não tenho vínculo com aquele irmão, eu não tenho intimidade com ele. Mas é onde fica o amigo. Porque Cristo é nosso amigo, mesmo a gente não tendo tido vínculo com ele antes de se converter. A gente não conhecia Cristo, a gente não conhecia a palavra dele, mesmo assim, desde o ventre da nossa mãe, ele era nosso amigo. Desde o ventre da nossa mãe, ele falava que era nosso amigo. E a gente não tinha vínculo com ele. A gente não tinha intimidade com ele. E é assim que tem que ser. Uma amizade perante a palavra de Deus tem que ser assim. Quantos irmãos de ministério ou irmãos em Cristo estão atacando um ao outro por causa de status, por causa de visualizações, por causa de mídia? Isso não é ser irmãos em Cristo. Isso não é ser amigo daquele irmão. Pelo contrário, nós estamos querendo ser algo que Deus não quer que sejamos, que é uma pessoa falsa, uma pessoa que vai, na melhor hora, negar a Cristo e negar, talvez, a amizade de alguém. É muito fácil nós sermos amigos de alguém que tem algo para nos oferecer. Que nem muitas pessoas hoje falam, nossa, o evangelho está crescendo. Tem bastante cristãos por aí. Porém, muitos estão querendo ser amigo de Cristo pelo que ele tem, não pelo que ele é.
Muitos querem ser o seu amigo e sua amiga, não pelo que você é, mas sim pelo que você tem para dar. Talvez você dá presentes bons no aniversário dela. Talvez você, no caso de mulher, quando troca o guarda-roupa, dá as roupas e talvez aquelas roupas sejam caras e aquela pessoa quer ser seu amigo por causa do que você tem entregado para ela. Aí quando Deus fala não dá, fecha a mão, aquela pessoa vai demonstrar que ela não era sua amiga, mas sim sua colega. Ela estava usufruindo daquilo que Deus tem dado para a sua vida. E a palavra de Deus fala que entre Jonathan e Davi não havia interesse nenhum. Era simplesmente uma amizade sincera. Uma amizade a qual Jonathan viu Davi se destacando desde quando ele derrotou o gigante. Ele foi crescendo na escala dentro do meio ali do exército de Saul. Porém ele não teve inveja. Mesmo quando ele descobriu que Davi, que deveria tomar o trono depois da morte de Saul, ele não sentiu inveja. Pelo contrário, aqui ele mostra que quando Davi falou que Saul estava planejando fazer o mal contra ele, ele fez um juramento. Ele pegou e falou que ele seria fiel a Davi e que Davi fosse fiel a ele como fidelidade de Deus. Como é que é a fidelidade de Deus com a nossa vida? Como Deus demonstra a fidelidade dele sobre a nossa vida? Vou dar um exemplo prático. Quantas pessoas saem para trabalhar e não voltam? Quantas pessoas hoje estão, infelizmente, numa UTI e dali talvez o parente não vai conseguir nem dizer um adeus. E nós estamos caminhando, indo trabalhar todos os dias. Infelizmente não podemos cultuar só fisicamente, porém em tudo Deus dá um escape. Ele nos deu a oportunidade de usar as redes sociais não para fazer fofoca, não para defamar ou degrimir o nosso irmão, mas sim para trazer uma palavra de libertação. Uma palavra a qual Deus vai ser honrado. Porque Deus não habita no meio de fofoca, Deus não habita no meio das rodas dos escarnecedores, Ele habita no meio dos louvores da sua palavra. A palavra de Deus é aquela que engrandece a Deus, não o homem. Porque nós aqui na terra estamos de passagem. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é imutável. Hoje, talvez estamos batalhando pela nossa salvação, mas não sabemos o dia do amanhã. Porém, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando Ele fala da amizade, Ele quis construir isso com o homem desde o Jardim do Éden. Quando Ele fez ali Adão, fala na palavra de Deus que Deus descia todas as tardes para ter um diálogo com Adão. Ele tinha uma amizade com Adão. E a um determinado passar de tempo, o que foi que Adão fez com a confiança de amizade que Deus tinha dado sobre ele? Ele traiu a amizade de Deus, fazendo exatamente a única coisa a qual Deus falou para ele não fazer. E o que é que nós temos feito, tanto com Deus quanto com o nosso próximo? O que é que temos feito para agradar a Deus e também para alimentar a amizade que temos com o nosso amigo? Não estou falando de presente, não. Às vezes, um simples fato de você sentar perto do irmão no final do culto e falar: "Ô, irmão,
Vamos conversar, como é que foi seu dia, como é que foi o seu trabalho. Talvez o irmão estaria com o peito carregado, precisando de alguém para falar, para que também falar e que aquela pessoa entenda o problema daquele irmão e possa entregar aquele problema em oração, não entregar para os outros. Porque ele está confiando em mim e em você, não nos outros. Ele confia na amizade que ele adquiriu com o passar do tempo com você. E você tem que pegar essa confiança que ele entregou sobre a minha vida e sobre a sua vida, interceder perante Deus. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja porque talvez olha para um lado, olha para o outro e não acha confiança em ninguém. Porque fala, se eu contar para aquele irmão, ele vai falar que eu estou assim porque eu estou em pecado. Se eu falar para aquele irmão, ele vai contar para outro, aí daqui a pouco vai estar todo mundo sabendo. Infelizmente, não sabemos fazer igual Cristo fazia muitas das vezes com aquelas pessoas que chegavam até ele. Ele tomava para si a dor daquela pessoa e entregava para o Pai. Entregava para Deus tomar as decisões em cima daquilo que era necessário. Quando aquela mulher tocou na orla de Cristo, ele não pegou e falou, mas você tocou em mim, você está imunda, você estava impura, você não podia ter me tocado. Pelo contrário, ele olhou para aquela mulher com um olhar de amor e falou, vá, a tua fé te salvou. É isso que Cristo quer que fazemos através disso que Ele trouxe para nós nessa noite. Que nós possamos ser um canal de bênção sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, assim como o Jonathan foi um canal de bênção para Davi, que Davi pôde escapar da mão de Saul através do alerta de Jonathan, porque até então Davi tinha uma desconfiança que Saul queria matar ele. A partir daquele momento, Deus deu aquela estratégia para Davi de se abrir para Jonathan. Talvez naquele momento Jonathan podia trair ele, chegar em Saul e falar, pai, Davi está em tal cidade, vai lá e pega ele. Quantos de nós temos feito isso? Até mesmo em oração, quando alguém se levanta contra a nossa vida, a gente bota o joelho no chão e fala, Senhor, faz justiça. Senhor, olha esse irmão. Senhor, olha essa pessoa. Talvez Cristo olhe e fale, mas olha quem? Eu estou olhando você, olha a sua atitude. Quando cuspiram na minha cara, quando me socaram, eu não falei para meu pai, pai, olha essas pessoas. Pelo contrário, Cristo falou o quê? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele demonstrou o amor de um amigo. Nessa noite, Deus trouxe essa palavra, que na sua vida e na minha vida vai existir dois tipos de pessoa. O amigo, que vai te levar para próximo de Deus, vai saber te entender e orar pelas suas dificuldades. E o colega, que ele vai estar querendo usufruir daquilo que Deus tem te entregado. Ele vai querer pegar, que nem fala, carona, que nem falam, pagar meia passagem, sentar na janela e dar tchauzinho. Ele vai querer acompanhar você até o momento que ele é beneficiado pelaquilo que está sobre a sua vida. Quando ele não for mais beneficiado, quando ele não tiver mais benefício, ele vai te abandonar. Porém, Cristo fala que o amigo de verdade, assim como ele foi com todos aqueles que estavam ao redor dele, no momento de dificuldade, ele vai aparecer. Deus vai usar alguém para te livrar, alguém para te alcançar. Talvez hoje você está seguindo amigos no mundo que te incentivam a usar droga, que te incentivam a beber, que te incentivam a fazer coisas erradas. Mas Deus vai levantar um amigo verdadeiro para te incentivar a buscar a face de Deus. Ele vai levantar um amigo verdadeiro do seu lado para mostrar
um caminho verdadeiro a qual você deve seguir. E é isso que Deus trouxe para nós nessa noite. Cuida das pessoas que estão ao seu redor, mas também tome cuidado com o seu círculo de amizade. Observa bem, ora a Deus, fala para Deus mostrar. Talvez ali Davi já tinha vindo várias vezes orando para Deus mostrar como ele iria descobrir realmente que Saul estava planejando matar ele. E Deus, através da amizade que ele tinha com Jonathan, ele livrou a vida de Davi. E hoje, Deus quer usar a sua vida para livrar alguém da mão do diabo. Ele quer livrar alguém do laço do diabo através da minha e da sua vida. Talvez uma pessoa que nós vamos para o trabalho, sentamos todo dia do lado dela, tomamos café da manhã ou almoçamos, ou quem trabalha à noite janta do lado daquela pessoa, e a pessoa precisa da nossa amizade verdadeira para falar: Jesus te ama. Porque só quem tem uma amizade verdadeira com alguém tem coragem de olhar no olho daquela pessoa e falar: Jesus te ama. Acima de tudo, acima de todos, Jesus te ama. Ele olha para você e para mim essa noite e fala: tenho levantado homens e mulheres de Deus, amigos, primeiramente verdadeiros de Cristo, para ser seu amigo verdadeiro, para te ajudar no momento da aflição, para te ajudar no momento da luta. Quantos estão perdendo familiares, mas Deus vai usar alguém para acalmar o teu coração. Deus vai usar alguém para alcançar essas famílias que estão pelo mundo afora chorando a perca de um ente querido. Nesse momento, vamos estar orando. Você que está aí assistindo, você que está em casa, medite nessa palavra. Analise, olha que lindo foi a amizade entre Jonathan e Davi. E que triste foi ver que uma pessoa que deixava Davi se sentar na mesa dele, comer junto com ele, participar das bênçãos, só que não era amigo, ele era colega de Davi. Ele estava todo o tempo planejando mal contra a vida de Davi. Simplesmente porque Davi começou a se destacar perante os olhos de Israel. Simplesmente porque Davi começou a deixar transparecer a intimidade que ele tinha com Deus. E quantos que se dizem ser amigos, só que quando começa a ver Deus te usar, começa a ver Deus prosperar o seu ministério, ou começa a ver que Deus vai ter lá na frente algo especial com você, ele é o primeiro a querer tramar a sua morte. Foi assim que aconteceu entre o rei e Davi. Porém, entre o rei e Davi existia uma amizade verdadeira, que era Jonathan. Aquela amizade a qual não se importou em contrariar o seu pai e livrar a vida de Davi. Ele não se preocupava em ser rei. Jonathan não queria ser rei. Ele não queria estar ali com aquela coroa, porque ele sabia que aquilo ali tinha sido preparado de Deus para Davi. E quantos de nós queremos tomar aquilo que Deus preparou para o nosso irmão? Quantos de nós deixamos de lado a vontade de Deus e queremos tomar à força aquilo que Deus preparou para o nosso irmão? Vamos aprender
a respeitar e a ser amigo verdadeiro, primeiramente de Deus e depois do nosso próximo que está ao nosso redor. Às vezes o nosso próximo precisa simplesmente de uma palavra amiga, de uma palavra que vai gerar fé, de uma palavra que vai levantar ele daquela situação. E nós se juntamos com aquela rodinha que quer ver a queda do nosso irmão e falar, isso aí já não tem mais jeito. Agora ele não se levanta mais. Aí Deus pega e nos olha e fala, mas peraí, você não estava convidando esse mesmo irmão para se assentar à mesa com você? Para compartilhar da sua intimidade no seu lar e agora você está traindo a amizade dele? A palavra de Deus fala que ele é justo e tudo que plantamos nós colhemos. Não podemos querer plantar espinho e colher uva. Se plantamos espinho, vamos colher espinho. E a palavra de Deus, através dessa passagem que eu analisei, que eu olhei, Jonathan tinha tudo para trair Davi. Porque ele tinha a confiança de Davi. Ele era o único que sabia onde Davi estava. Ele era o único que sabia qual hora que Davi estaria no campo. Porém, ele não se deixou atrair pela tentação de trair a amizade do teu amigo. Porque ele sabia que Davi era homem de Deus. Ele sabia que Davi tinha sobre si uma incumbência de levar o povo de Israel à verdadeira adoração. E quantos de nós sabemos como o irmão se encontra? Sabemos talvez aonde está a ferida do nosso irmão? E nós vamos lá e colocamos o dedo em cima da ferida do nosso irmão só para ver ele gritar de dor e gemer, talvez até desistir do chamado. E Cristo fala, não faça isso. Olha o exemplo que eu deixei dessa amizade. Contrariou tudo para ser fiel. E lá na frente, Davi retribuiu a fidelidade de Jonathan, trazendo para dentro do palácio o filho de Jonathan. O filho a qual estava esquecido numa cidade abandonada, não tinha mais esperança. Porém, a aliança e a fidelidade de amizade que o pai dele fez com Davi ainda estava valendo. Porque Jonathan ele foi específico. Se eu viver, seja fiel comigo, como fidelidade de Deus. Porém, se eu morrer, seja fiel com a minha família. Mesmo que Deus extermine da terra todos os inimigos de Davi. Jonathan foi específico com Davi. E depois que Davi pôde sentar no trono de Israel, Deus lembrou dessa aliança. E Deus ele é tão perfeito que ele deixou que uma pessoa que já tinha servido a casa de Jonathan, a casa de Saul, fosse servir no palácio. E aquele que estava lá servindo no palácio era o único que sabia aonde estava o filho de Jonathan, onde estava Mefibosete. Isso tudo através da confiança de uma amizade. E é isso que Deus quer de nós. Primeiro, amizade com Cristo. Depois, amizade verdadeira com todos aqueles que estão ao nosso redor, que Deus permite que nós temos contato. Não, que nem eu falei, que nem Deus tem tomado a nossa vida aqui para falar. Não precisa ser aquele amigo que vai todos os dias na casa do outro, que manda mensagem todos os dias, não. Mas aquele amigo que quando vê que o irmão está com uma dificuldade, pega e fala, vamos orar junto.
Estou orando por você. Estou sentindo a tua dor, mesmo estando longe. Mesmo talvez tendo nunca se assentado para ter um diálogo com aquele irmão. Porém, no momento da dificuldade, é aquele irmão que pega e fala, não, eu vou orar por você. Ou nem precisa falar, simplesmente ore. E nessa noite foi o que Deus colocou no meu coração. Vamos estar orando para que Deus preserve todos aqueles que estão ao nosso redor, que são nossos amigos, e aqueles que ainda não são, que Deus venha fazer uma obra e venha se tornar amigo verdadeiro. E que talvez, se algum dia nós erramos com algum amigo nosso, nós podemos ter a humildade de pedir perdão primeiramente para Deus e depois ir até esse irmão e pedir perdão, porque traímos talvez a confiança dele. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite o Senhor tem ministrado ao nosso coração sobre amizade, sobre fidelidade, sobre amor ao próximo, sobre ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, como nossos amigos, como nossos familiares. Que nessa noite o Senhor venha ministrar aqueles que vão ouvir ainda essa live, aqueles, ó Pai, que estão ouvindo, que o Senhor continue ministrando o coração mesmo depois, ó Pai, que tenha acabado aqui, ó Pai, esse culto. Venha estar tocando no nosso coração, venha estar mudando o nosso pensamento, que nós possamos a todo momento ser amigos de Cristo e amigo do nosso irmão, que nessa noite a Tua palavra possa ter alcançado vidas, possa ter mudado pensamentos, possa ter quebrado corações, possa ter trazido talvez a reconciliação entre dois amigos, entre talvez dois irmãos, tanto de fé quanto de sangue. Que nessa noite a Tua palavra, eu sei que ela foi e vai ser sempre eficaz para a nossa alma. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Tua palavra, a Sua direção e também tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida até hoje. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que os irmãos fiquem com essa palavra. Amanhã o nosso pastor presidente vai estar voltando a estar gravando a live. E tenho certeza que amanhã a palavra de Deus, como fala na Bíblia, ela se renova a cada dia, ela vai estar trazendo mais uma direção para a sua vida. Hoje foi essa. Amanhã Deus vai querer tratar em outra parte da nossa vida. Eu agradeço a companhia de cada um e que amanhã todos vocês estejam preparados para ouvir uma palavra direto do céu através da vida do nosso pastor presidente.